aquela aula que nós tivemos há cerca de 15 dias atrás, eu falei com vocês, nós falamos sobre os requisitos da petição inicial, mas os requisitos requisitos atípicos, vamos assim dizer. Por que requisitos atípicos? Porque eles não se encontram no artigo 319, que é o que trata no CPC dos requisitos da petição inicial. Então, vejam, senhores, eu vou colocar no chat aqui, tá? É como se fosse a minha lousa, meu quadro branco. Acabei de botar lá, ó, da petição inicial, dos requisitos da petição inicial. Artigo 319 do CPC, a petição inicial indicará. E aí traz os incisos, que é o que nós vamos analisar aqui. Só lembro, senhores, que duas coisas. Uma primeira questão é que nós vimos na aula passada, como eu dizia ainda há pouco, os requisitos atípicos. Eu chamo requisitos atípicos porque eles não estão nesse capítulo do código que é chamado dos requisitos da petição inicial, mas eles estão espalhados pelo código. Então, a doutrina fala que a petição inicial ela é formalista, porque ela tem que preencher esses requisitos. E ela tem que ser uma petição inicial escrita, diferente da petição inicial dos juizados especiais. Lá, como o próprio nome diz, juizados especiais possuem regras especiais. Isso não é de nos causar maiores espantos, né? E uma das regras especiais, orientada lá pelo artigo 2º da Lei 9.099 de 95, aquela lei é orientada pela oralidade, lá a petição inicial pode ser oral. Na justiça comum, vamos assim dizer, nas varas cíveis, fora do âmbito, portanto, dos juizados especiais, não. A doutrina traz o requisito lá da escritura. Além disso, a petição inicial deve se fazer acompanhar de alguns requisitos, de alguns documentos, que pode ser considerado como documento indispensável, está lá no artigo 320. Isso eu fiquei até em dúvida se eu cheguei a falar com vocês, mas de qualquer maneira eu estou comentando a respeito dele, porque eu ia dizer que a parte tem que ter a assistência por advogado ao fazer a petição inicial. E aí tem que juntar a procuração. A procuração é, portanto, um documento indispensável. A necessidade da parte estar acompanhada por advogado se insere no contexto da capacidade postulatória, que é um pressuposto processual de validade e que nós vimos lá em TGP2, os pressupostos processuais. Pois bem, tem alguns requisitos que estão fora desse artigo 319 e nós falamos sobre eles. Em alguns dispositivos, o código traz a necessidade de um reforço argumentativo em algum tipo de causa. Nós vimos no encontro passado. Então nós vamos começar hoje tratando dos requisitos do artigo 319. E aí eu dizia que eram dois comentários que eu ia fazer. O primeiro eu fiz, que foi o que nós vimos na aula passada, os requisitos atípicos. Mas além disso, eu quero lembrar os senhores que todo o processo civil ele gira em torno, na verdade ele se constrói em cima de uma base teórica, né? Então, na aula de graduação, eu costumo dizer isso para os alunos, no seguinte sentido. Processo civil, a Cândido Mendes divide teoria geral do processo em TGP1 e TGP2. E processo civil, em processo civil 1, 2, 3 e 4. Processo civil 1, 2, 3 e 4, o processo civil, que os senhores verão aqui em módulos, pouco importa a divisão que se faz, ele cresce em cima, ele se estrutura, ele se constrói em cima de uma base firme, que é a base teórica, que é lá de teoria geral do processo. Então nós vamos o tempo todo, eu procuro fazer isso, fazer um contraponto e um diálogo com a teoria geral do processo. Em sede doutrinária, há quem diga, e eu não nego que isso é um pouco até brega, assim, tem algumas
algumas manifestações doutrinárias que eu acho meio brega, mas é uma figura de imagem boa. A doutrina diz que o processo civil ele é um edifício que se constrói em cima da base fundante do arcabouço ali da teoria geral do processo. Tá? Mas é exatamente isso. Se a gente for considerar processo civil como algo mais prático, como nós estamos vendo aqui, a sequência de atos processuais, esse aspecto prático e empírico, ele depende do conhecimento técnico, teórico, dogmático. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso nessa primeira parte com um pouco mais devagar? Porque nós vamos o tempo todo recordar elementos de teoria geral do processo. Eu não sei como é que vocês fazem, eu costumo indicar para os meus alunos na graduação que eles mantenham tudo num caderno só. Eu gosto de ter caderno físico mesmo para anotar, não sei se dá para vocês verem, tem aqui alguns cadernos. Claro que hoje em dia eu tenho também os meus documentos em Word, naturalmente, no sentido digital. Só que é bom que vocês tentem guardar tudo num lugar só, porque é uma matéria só, tá? Essa é uma dica que eu costumo dar. E aí, enfim, para fechar essa janela que eu abri, nós estamos vendo os requisitos da petição inicial. Gente, há uma relação muito próxima entre o direito constitucional de ação, está no plano mais abstrato e que todos têm, mesmo o nascituro e até mesmo o morto, claro, por seu representante, tem o direito de ação, de se valer, de manifestar pretensão em juízo. Tá? O direito de ação ele é abstrato. Quem exerce o direito de ação demanda. Então nós temos o direito de ação. Vou até fazer um teste agora nesse começo. Me digam aí se vai funcionar. Tá? Eu não sei muito bem, que eu devo confessar que eu estava usando nas minhas aulas outro. Me diga, tá compartilhando aí a minha tela? Se tiver, vamos ver, vou fazer um teste. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. E aí, além de fazer um teste, a posição aqui não sei se é das melhores, mas vamos ver. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos o direito de ação no plano mais abstrato, e quando você exerce o direito de ação, você exerce uma demanda. A demanda, ela seria, portanto, a concretização do direito de ação. E aí, a demanda, ela também é um conceito abstrato em relação à petição inicial. E aí a petição inicial seria também a concretização da demanda. É isso que nós estamos vendo, a petição inicial. Sendo ela, a petição inicial, a concretização da demanda, é importante que na petição inicial tenha os elementos da demanda. Era isso que eu estava fazendo com os senhores de janela até agora. E quais são os elementos da demanda que nós vimos? Partes, causa de pedir e pedido. Deixa eu ver, deixa eu voltar agora para a tela aí, eu não sei se funcionou. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, que pena. Não está compartilhando. Não compartilhou, me perdoem, tá? A intenção foi boa, eu escrevi. Deixa eu ver aqui se eu tentar de novo. Apresentar agora. Apresentar a tela inteira. O Chrome deseja compartilhar o conteúdo da sua tela com o Meet. Escolha o que você quer compartilhar. Ah, peraí.
Vê se agora foi. Acho que agora foi, né? Vê se agora foi, ó. É só nessa primeira vez que a gente vai apanhar um pouquinho, pessoal. Agora sim, agora sim, agora sim. Então, é porque eu estou usando na graduação uma outra ferramenta, tá? Aliás, em cada campus é uma ferramenta diferente. Aqui na pós-graduação, já é essa... Todas elas são boas, mas elas têm o caminho um pouco diferente. Então, tá compartilhando agora pelo que eu vi. O que eu quis mostrar é o seguinte, só para recordar rapidamente. Nós temos o direito de ação previsto no plano mais abstrato. Temos a demanda, que é a concretização do direito de ação. Veja, ela é a concretização do direito de ação. Temos a petição inicial, que é o que nós estamos vendo, o conteúdo de agora, que é a concretização, né, concretização da demanda. Sendo a petição inicial a concretização da demanda, é necessário que a petição inicial, ó, para seguir aqui, observe os elementos da demanda. E quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Nós vimos isso no semestre passado. As partes, os senhores vão encontrar no artigo 319, inciso 2º, a causa de pedir no 319, inciso 3º. Espera aí que eu acho que deu ruim aqui. Ó, 319, inciso 3º, e o pedido no 319, inciso 4º. Então, isso para dizer para os senhores que, do ponto de vista teórico, o mais importante... Ver se eu volto agora para vocês. O mais importante é o que eu costumo chamar de o esqueleto da petição inicial, esses 3 incisos, que são os elementos da demanda. Os outros incisos, não é que eles não tenham importância, naturalmente eles têm importância, mas aí conforme for passando cada um deles, eu vou mostrando para os senhores a sua maior ou menor importância, tá? Vamos lá. O inciso 1º, ele é um inciso importante, tá? Ele diz lá que o autor deve indicar o juízo a que a demanda, a petição inicial é dirigida. Algumas poucas considerações sobre esse dispositivo. Ele consagra a competência do juízo, né? A parte deve observar os critérios determinadores da competência, também em teoria geral do processo, critérios determinadores da competência que estão a partir do artigo 42 do CPC, e são 5 critérios que a parte deve observar em toda demanda. O critério da matéria, se é vara civil, se é vara criminal, se é vara empresarial, se é vara de família. O critério da pessoa, se há alguma vara especializada de acordo com a pessoa, basicamente para beneficiar a fazenda pública, vara de fazenda pública, tudo mais. A função, matéria, pessoa e função, que são de competência absoluta. Valor da causa e território. No Rio de Janeiro, onde nós estamos falando, não tem varas especializadas de acordo com o valor da causa. Eu estou falando na justiça tradicional, na justiça convencional, né? Naturalmente, vocês podem pensar do juizado especial, que tem como uma das suas hipóteses de competência o critério do valor da causa, do artigo 3º da lei do JEC, mas aqui nós não estamos falando de juizados especiais, tá? A gente faz um contraponto quando necessário, mas os senhores verão o juizado especial no próximo módulo, que é justamente para tratar dos procedimentos especiais, tá bom? Nós estamos falando do procedimento comum do Código de Processo Civil. Bom, então tem que observar os critérios determinadores da competência. Competência é um tópico associado à teoria geral do processo, a parte tem que observar. Vejam, mais algumas considerações, artigo 42 seguinte do CPC, mais algumas
pequenas considerações sobre esse inciso primeiro. Primeira consideração é um elogio ao legislador de 2015. Por quê? Porque ele diz, ele preceitua, né, o código não diz, ele determina que a parte deve indicar o juízo a que a petição inicial é dirigida. E ele andou muito bem, porque no código de 73 estava afirmado que deveria indicar o juiz a que é dirigida. E aí a regra de competência, o juízo natural não é do juiz, pessoa natural, né, que tem um CPF, é do juízo, é do órgão jurisdicional. E aí a doutrina tinha que corrigir isso em relação ao código anterior, e agora o código atual mandou bem, melhorou, está mais técnico. A segunda observação, que é mais do ponto de vista prático, é o seguinte: os senhores já passaram do momento de fazer a prova da OAB, né? E aí na graduação eu tenho sempre o medo de trazer considerações mais técnicas, leitura mais aprofundada da doutrina, porque se o cara colocar na prova da OAB, quase ninguém faz civil, né? Mas se o cara for fazer civil, for cair uma petição inicial e ele seguir o que eu vier a falar para ele, se bem que eu não dou conselho, não, só o comentário que eu vou fazer, os senhores vão entender já já. Mas se o cara quiser dar uma de louco e fugir do padrão da OAB, ele vai perder ponto. Então fico muito receio de falar na graduação. Quando eu falo, faço sempre essa ressalva: na OAB não faz assim não. Com vocês eu não tenho que ter esse receio. Vejam, não é requisito da petição inicial que a indicação do juízo venha no cabeçalho. Você tem que indicar o juízo em qualquer momento da petição inicial. Eu mesmo já vi um cabeçalho em branco, eu já vi mais de uma vez, aliás, o cabeçalho em branco, e lá no final, na parte dos pedidos, o cara colocou que esta petição inicial seja distribuída a um dos juízos cíveis da comarca da capital do Rio de Janeiro. Não tem nulidade nenhuma. Porque, vejam, a regra do processo civil é a instrumentalidade das formas, né? E mesmo que se a gente for ter um apego à forma, o que a instrumentalidade das formas nos diz, meus amigos? Que vale mais a finalidade, vale mais a essência do ato do que a forma. E qual é a essência do ato? Indicar o juízo a que é dirigido. Não precisa indicar no cabeçalho, pode indicar em qualquer momento da petição inicial. Mas mesmo se fôssemos positivistas exegéticos, vale o que está formalmente previsto na lei, mesmo assim, percebam, em nenhum momento o legislador exigiu que fosse no cabeçalho. Ele exigiu que tivesse constando da petição inicial, tá? Pode ser em qualquer lugar da petição inicial. Mas se você colocar no cabeçalho, evidentemente que não tem problema nenhum também, né? Qual era uma grande finalidade de botar no cabeçalho? Quando era processo físico, que você ia para o distribuidor, aquilo meio que facilitaria o trabalho do distribuidor, né? Para ver qual ele ia sortear, distribuir dentro do ramo, dentro da especialidade, nas comarcas que existem, né? No Rio de Janeiro existe. Se você colocou vara empresarial, se você colocou vara de família, ou se você colocou vara civil, ele ia distribuir dentro daquele ramo ali. Aí depois o juízo lá ia dizer se ele é o competente ou não. Isso facilitaria o trabalho do distribuidor. Agora que é eletrônico e que nós fazemos o papel do distribuidor, né? Porque o sistema só faz o sorteio, né? Automatizado. A gente que indica tudo lá, aí cai mais por terra ainda esta argumentação prática. E aí, por fim, mas eu não resisto, vejam, não é requisito da petição inicial aquela fórmula sacrossanta de não tem outro jeito de falar, me perdoe, mas de uma puxação de saco, já desde o início, que é colocar ao excelentíssimo senhor, doutor, babalorixá, todo-poderoso, que Deus o tenha, se espirrar saúde, juiz de direito. Não tem isso. Não há essa exigência. Veja, excelentíssimo senhor doutor é uma herança lusitana. Mais uma dessas que eles têm, dentre várias outras boas, mais uma dessas que eles deixaram aqui. Veja, nem lá
hoje em dia é tanto assim. Excelentíssimo senhor doutor é um tratamento que eles dão. Excelentíssimo é quem tem cargo público de patente elevada, vamos assim dizer. Patente nos remete a uma área militar que não foi o que eu quis dizer, mas num nível elevado. Senhor é um tratamento cordial que eles têm. E eles estão bastante formalistas. E eu digo isso porque eu sou português, eu tenho cidadania portuguesa. Doutor é quem tem segundo grau. Então, lá, às vezes, na questão mesmo, entre parentes lá, o cara chama assim, e aí, senhor doutor? Senhor doutor? Senhor doutor é meio que para distinguir quem na família tem segundo grau, terceiro grau, terceiro grau. Quem tem terceiro grau ou não. Eles chamam formalmente como senhor, olá senhor. E aí quem tem um terceiro grau? Senhor doutor, tudo bem, senhor doutor? Excelentíssimo senhor doutor é o juiz que é formado em direito e tem um cargo público. Veja, mas qual é a utilidade disso para o processo? Nenhuma. Então não há, se você colocar assim, vara civil capital, pronto, você fez o seu papel. Tá? Não tem problema se colocar essa fórmula sacrossanta, quase que como uma entidade, evidentemente que não tem problema. O que eu estou querendo dizer e que a gente, aliás, nessa de não ter problema, a gente faz desde 1800 e pouco. Mas também, se não fizer, não tem vício processual. Né? Nós estamos vendo aqui, agora voltando mais para a técnica, né? Nós estamos vendo o requisito da petição inicial, que, portanto, traz um âmbito formalístico para o processo. A petição inicial ela é um ato formal, mas mesmo os atos formais se submetem à instrumentalidade das formas, lá do artigo 277. Então, prevalece a essência, o conteúdo, e não a forma. Se você indicar o juízo em qualquer lugar que seja, e da forma redacional que seja, está tudo certo. Ok? Então está visto aí o inciso 1º do artigo 319. Vamos ao inciso 2º. No inciso 2º, tem a previsão de que as partes sejam qualificadas, né? De que na petição inicial seja apresentado, veja, os nomes, prenomes e tudo mais. Espera aí que eu saí aqui da tela. Os nomes, os prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor. Qual é a finalidade dessa exigência? É a qualificação das partes, né? Até para que amanhã ou depois vejam como é que pode parecer besteira, mas isso é importante para que seja alimentado o banco de dados do Poder Judiciário. Amanhã ou depois, se uma das partes pretender alienar certo bem, os senhores devem saber que uma das formas de fraude à execução, lá do artigo 792, que é, aliás, a forma mais frágil de fraude à execução, é quando tiver demanda em curso capaz de lhe reduzir a insolvência. Então, quando o alienante tem uma demanda em curso que é capaz de lhe resolver a insolvência, diminuir a insolvência, e ele aliena o seu patrimônio de modo que ele não tenha mais insolvência, é isso, né? O passivo maior que o ativo. Ele não tenha mais bens suficientes para arcar com a condenação, o terceiro adquirente pode, se o juiz reconhecer a fraude à execução, perder o bem para o credor. E como é que o terceiro adquirente de boa-fé vai fugir dessa possibilidade? Correndo as certidões, né? O próprio CPC trata disso lá no 792. Aliás, é um dever, é um ônus atribuído ao terceiro adquirente demonstrar que no ato da aquisição daquele bem, ele fez uma investigação. Claro que se você for comprar uma bala Juquinha, nem compensa fazer isso, mas se você está comprando um carro,
se você está comprando um imóvel, tem que fazer. No imóvel fica até mais claro. Geralmente nos bens móveis é quando a parte mais come mosca nesse sentido. E aí você tem que fazer o quê? Se você vai comprar um bem de valor elevado, em primeiro lugar, é importante que você procure um advogado, né? É igual você tomar um remédio sem procurar um médico. Depois não reclama. E aí, procurando um advogado, o que o advogado vai orientar? Corre uma certidão, vai no cartório do distribuidor e pede uma certidão em nome desse alienante, em nome desse cara que está querendo te vender. Veio negativa, você guarda aquilo ali. Se amanhã ou depois vier alguma alegação que você comprou não era para ter comprado, basta a apresentação daquela certidão. E aí o CPC diz no local de domicílio do alienante e no local de situação do bem. Você tirando certidão aqui e ali, você está garantido que você não vai ter problema futuramente, né? Então veja a importância de você. O cartório do distribuidor vai localizar a demanda, a proposta em face do objeto da certidão, de acordo com esses dados, com o que consta do banco de dados do Poder Judiciário. Além disso, senhores sabem que a coisa julgada, ela incide sobre as partes. Ela incide sobre as partes. O limite subjetivo da coisa julgada são as partes da demanda. Então, é importante, como nós vimos lá, um dos elementos da demanda são as partes. Para a configuração da litispendência, pressuposto processual negativo, do qual nós falamos também na teoria geral do processo. Litispendência é o fenômeno da lide pendente. Incide quando são as mesmas partes, quando a demanda é igual. Então é importante você qualificar o sentido de identificar a parte. Então está apresentado o fundamento teórico, o porquê. Agora, do ponto de vista prático, e se você não tiver todos esses dados aí? Né? Porque é coisa pra caramba, até e-mail pediram para colocar, endereço eletrônico, domicílio e residência, antes era só domicílio, do autor e do réu. Claro que do autor você vai saber, né? O problema é do réu. Vejam, o do autor você vai saber, vírgula, né? Porque imagina se o autor for um senhorzinho. Ou, que não seja um senhorzinho, for um qualquer que não tem e-mail. É porque é mais difícil você verificar isso em quem não seja realmente de tenra idade. Mas se o cara não tiver e-mail, se não tiver um dos elementos que está ali, veja, para ficar no autor ainda e para não ficar no e-mail, vocês podem imaginar, mas quem não vai ter e-mail? Bom, eu dava o exemplo geralmente do menor, do recém-nascido, que não teria CPF, né? Mas agora tá tirando CPF para todo mundo já no ato do nascimento. Vamos imaginar então um estrangeiro de passagem. Nós temos o amplo e universal acesso à justiça, né? Lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O estrangeiro de passagem, ele nem tem domicílio, ele não vai ter domicílio, não vai ter residência, não vai ter CPF. Como é que você vai fazer para você qualificar um cara como esse? Você vai impedir? Então, o artigo 319, inciso 2º, estaria impedindo que o estrangeiro de passagem demandasse em juízo, fosse a juízo? Pronto, ele seria inconstitucional. Claro que não é essa a interpretação. Você vai indicar os elementos que você tenha, que você disponha. A ausência de algum desses elementos não impede o acesso à justiça. Basta que você informe isso a juízo. E isso está nos parágrafos do artigo 319. Os parágrafos, o artigo 319, ele tem 3 parágrafos. E todos os 3 parágrafos giram em torno da qualificação das partes. Muito resumidamente, antes de eu trazer os parágrafos para vocês, é isso que eles denotam esta ideia que estou passando para vocês. Que as partes sejam qualificadas. Que as partes sejam qualificadas no sentido da sua identificação. O máximo de elementos possíveis para fins de identificação. Então, os elementos que você não dispõe, você naturalmente não vai informar. Vai vir o parágrafo 1º e vai dizer, olha, com relação ao réu autor, se você não tiver todos os elementos, você pode pedir auxílio do juízo. O que já é um argumento de reforço maior, porque no sistema anterior, a imensa maioria recusava qualquer tipo de conduta para
auxiliar a parte a obter algum elemento do réu. Hoje em dia melhorou um pouquinho por conta desse parágrafo, mas também não foram todos os juízes que aprenderam isso não. Fazer o quê? Esse parágrafo primeiro, que eu vou até trazer agora logo para vocês, ele decorre, na verdade, de uma nova compreensão do processo, da qual nós falamos na teoria geral do processo também, que é a vertente do modelo cooperativo de processo. Artigo 6º do CPC. Todos aqueles que participam do processo devem agir em cooperação. Me fugiu a redação, não é bem essa não. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha. Acho que é isso, eu achei. Já que eu fui buscar no código, vou até trazer aqui. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, já é outro princípio. Decisão de mérito justa e efetiva já é outro princípio também da primazia da resolução. Então veja ali o artigo 6º, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Eu já vi sustentações de magistrados, lato sensu, né? Não só juízes, como eu vi isso de desembargador, um artigo de um desembargador, dizendo que o artigo 6º não se aplica ao judiciário, porque ele é direcionado às partes. Eu não consegui ler aquilo ali, né? O que eu vi, na verdade, são que todos os sujeitos. Então você está defendendo a tese de que o judiciário não é um sujeito do processo? Evidentemente que o juiz é um sujeito do processo, é um terceiro imparcial, né? Ele que exerce jurisdição. Então todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz, deve adotar uma medida cooperativa. Cooperação não significa um dever de auxílio sempre, né? Mas em alguns sentidos passa essa medida. Atua de um modo cooperativo, para ser bem franco e bem direto, que não atrapalha a jurisdição. Pois se o juiz, que detém meios para o exercício para prosseguir o processo, né? Que aqui nós estamos vendo uma hipótese no parágrafo 1º, caso não disponha das informações no inciso 2º, o autor pode requerer diligências para sua obtenção. E eu já passei a ideia para vocês de que o inciso 2º quer é possibilitar a identificação das partes. É natural que ele vai pedir auxílio do juiz para a obtenção dos dados em relação ao réu, porque o do autor ele vai informar, e se ele não tiver, ele vai falar que não tem, e vai aparecer um próximo parágrafo, que é o parágrafo 3º. Se for impedir o exercício do direito de ação, restringir o acesso à justiça, não precisa apresentar todos os elementos. Então o parágrafo 1º está se referindo aos dados do réu. Se ele precisa de dados do réu para possibilitar a identificação do réu, significa, no frigir dos ovos, que se ele não apresentar o processo, não vai poder avançar. E aí qual é o dado por excelência do réu que nós precisamos? Do endereço para citação. E como é que o juiz pode obter o endereço para citação? Olha, muitas das vezes é com algumas teclas que ele digita e enter que ele aperta. Ele consegue nos sistemas que o Poder Judiciário tem convênio com várias instituições, obter essa informação. No ruim, se ele não quiser fazer isso, eles pedem um ofício para os mais variados órgãos públicos e aumenta a chance de conseguir os dados do réu. O que muitos deles alegam? Eu não sou advogado da parte. Veja, tem até formas de você e sistemas que os advogados têm, os senhores certamente devem conhecer, que você consegue obter dados das pessoas. Alguns deles são de duvidosa legalidade, tá? Mas não é essa argumentação que o juiz se utiliza. Mas vamos supor, você tem um elemento, um sistema de busca de dados, desses que você pega na internet aí, e você utilizou e não conseguiu achar. O que mais você pode fazer? Você vai se transformar num detetive? Complicado, né? Então basta que você informe isso para Vossa Excelência. Muitas das vezes também falta ao advogado essa indicação. Porque quando coloca lá, não tem os dados, me ajuda a buscar, acho que é nesse sentido que os juízes se sentem um pouco, não vou ganhar honorários, dá o teu jeito. Então eu aconselho que na petição inicial já indique, olha,
os dados, que o inciso segundo ele tem a finalidade de identificação do réu. Os elementos que eu possuo para identificação do réu são esse. Efetuei a busca de tal e tal forma, não consegui. Peço, portanto, com base no artigo 6º e no parágrafo 1º do 319, que Vossa Excelência me ajude. Não é me ajudar, é ajudar o exercício da jurisdição, que é uma incumbência. A jurisdição é inafastável, né? Pode jogar também na cara dele 141, a inafastabilidade da 140, a inafastabilidade da jurisdição. O juiz não se exime de exercer o seu ofício jurisdicional, ok? Então tá aí o parágrafo 1º, pode pedir auxílio do juiz. Isso melhorou um pouquinho, tá? Mas alguns ainda levam para esse lado que eu passei para vocês de não auxiliar a parte porque não é o advogado, o que é evidentemente equivocado. Aí vamos lá. Ai, me perdoem, mas eu já estou há um tempo com essa sensação de espirro que não vem, até me desconcentrando um pouco. Vamos lá, artigo 319, parágrafo 2º. Deixa eu botar o 319 aqui em cima, porque como eu botei o artigo 6º para não confundir. Então, ó, 319, parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Percebam, a finalidade desse inciso 2º é a identificação das partes. O autor vai trazer todos os elementos que ele dispõe. Se o autor não souber o endereço eletrônico do réu, se o autor não souber o CPF do réu, o RG, o estado civil, a profissão, mas souber o endereço do réu, excelência, é lá que eu encontro ele. Toda vez que eu vou lá para tratar dessa questão, dessa dívida, sei lá, ele me atende, é lá, ele mora lá. Eu só chamo ele pelo apelido, eu não tenho nenhum dado dele, manda a citação para lá. O juiz pode se recusar? É evidente que não. Mas, professor, e aquela finalidade lá de alimentar o distribuidor? Vejam, quando o réu vier ao processo, ele vai se identificar. O que o inciso 2º está dizendo para o autor é o seguinte: me traga todos os dados que você tem. Os dados que você não tem, não é para encarar isso, é o seguinte, ó, vou fazer um tique aqui em cada um desses elementos. Se tiver faltando algum, vou indeferir a petição inicial. Claro que não é assim. Isso é uma vertente ultrapassada do processo civil. O processo civil ele é o processo civil da efetividade. Então, a finalidade da Cândido Mendes, por exemplo, é formar novos profissionais para... A minha grande justificativa de atuação é formar novos profissionais imbuídos de uma nova mentalidade e que supere uma visão formalista do processo. E os senhores daqui a pouco serão juízes, se assim quiserem. Eu, por exemplo, não tenho vontade nenhuma de ser juiz. E não devem, portanto, fazer uma interpretação sempre formalística das previsões. Não é essa a finalidade. Tá? Então, o processo civil é o processo civil da efetividade. Se for possível citar o réu mesmo na ausência dos outros elementos, que cite. Eu sempre dou como exemplo aqui, e aí não tem como afastar, acho que me deixa... resume muito claramente o que eu estou querendo passar, o seguinte, eu não sei se eu falei sobre isso com vocês na aula de teoria geral do processo, aí agora acho que os senhores vão me entender, né? Já passou tanto tempo que fica difícil do professor que tem 12 turmas lembrar exatamente em qual que ele falou. Mas, geralmente quando eu falo desse aspecto de identificação da parte, do parágrafo 2º, esse parágrafo 2º aí, fora de brincadeira, ele foi feito para essa situação que eu vou narrar para vocês. Eu estava certo dia vendo, tem tempo isso, vendo televisão, dos raros momentos que eu estava vendo televisão, zapeando para distrair, passar o tempo. E nada que me interessava na televisão, eu estava naquela, mudando canal, sabe, não dando atenção, você está vendo? Só pensando em outra coisa. Aí teve um dos canais, uma tela, aquelas tarjas que ficam embaixo de notícia, que me chamou a atenção. Era algo no sentido assim, chefe de distribuição nacional dos Correios fala sobre as cartas para o Pelé. Algo nesse sentido assim. E aí eu parei para ver. Achei excêntrico, achei curioso que o chefe do Correio está falando do Pelé. E o cara estava lá narrando que o brasileiro que mais recebe cartas
é o Pelé. E que ele recebe carta do mundo inteiro. Absolutamente do mundo inteiro. E aí as cartas, ele falou, curioso, que as cartas que vêm de longe, vem assim, Pelé Brasil. Os caras não sabem o endereço. Aí foi que eu falei, caraca, isso tem a ver com o processo civil. Porque se você não souber o endereço, mas for possível chegar. Ele me mostrou que é possível chegar. Uma das modalidades de citação não é pela via postal? Então se você botar na petição inicial assim, ó, Pelé Brasil, Pelé, ele mesmo, excelência. Pelé, o rei do futebol. Vai conseguir chegar a citação, nem que seja postal lá para ele. É essa a finalidade. Claro que eu tô falando do Pelé, o rei do futebol, o Edson Arantes do Nascimento. Agora, se for o Pelé, guardador de carro da tua rua aí, não vai poder. Porque aí não vai ser ele, não vai ser o rei, vai ser um outro. E aí o correio não vai saber o endereço dele. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: a finalidade deste ato e desta indicação é viabilizar a vinda, a integração do réu ao processo. Os senhores hão de lembrar, a finalidade da citação está prevista lá no artigo 238 do CPC. A citação é o ato pelo qual são convocados. E aí, ó, vou até trazer o 239 também, porque a citação é um pressuposto processual de validade. Então vejam o 238 aí, ó. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado, nos interessa o réu, para integrar a relação processual. Então você traz o sujeito passivo, porque até então era uma relação autor-juiz, você traz o sujeito passivo para formar aquela ultrapassada configuração triangular do processo, né? E aí, por que é ultrapassada, nós vimos na aula de teoria geral do processo. E para a validade do processo é indispensável a citação do réu, salvo em alguns casos que nós veremos aqui também. Então é isso, a finalidade do 300... Vocês podem combinar o 319, inciso 2º, portanto, com o 238 e o 239. Especialmente o parágrafo 2º. No parágrafo 2º do 319 está deixando muito claro que a petição inicial não será indeferida se, mesmo não tendo elementos nenhum, não sabe o nome. Vamos supor que é alguém que não é ligado ao mundo do futebol. Pelé, quem é Pelé? Você está passando aí pela Barra, né? Acho que muitos dos senhores moram nessa região. Os senhores estão andando aí pela Barra. Em frente ao prédio da CPF sai um carro. O carro não dá sinal, o carro não olha, o carro bate na lateral do teu carro. Então há um acidente. E aí quando abaixa o vidro lá, é o Pelé. Responsável pelo acidente é o Pelé. Só que ele não deixa contato nenhum e vai embora. Tá com alguma reunião, alguma coisa qualquer, sei lá, por qual motivo ele vai embora. Mas você viu que foi o Pelé. Você pode ir a juízo em face do Pelé? Pode. E aí você pode colocar, né, como o chefe do Correio falou, chefe de distribuição e logística do Correio falou, se você colocar Pelé, Brasil, ele vai receber a citação postal? Vai. E o juiz tem que ter essa mentalidade, tá? E aí, para finalizar, algo que nós já vimos, na verdade, vai ser bem rápido, que é o parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento do que consta ao disposto no inciso 2º do artigo 319, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. O estrangeiro ter domicílio no Brasil. Vai ser impossível, ele não tem. Excessivamente oneroso. Ele até pode tirar um CPF, por exemplo. Você vai exigir de um cara que ele tem relação com o fisco e todo ano tem que apresentar declaração para o fisco nacional para ele poder ir a juízo? Claro que não. Aí, cada caso é um caso, naturalmente, e o advogado vai explicar isso na petição inicial. Ok? Tá visto aí, então, o 319 com tudo que há para falar. O inciso 2º do 319 com tudo que há para falar sobre ele. 319, inciso 3º. Incumbe ao autor na petição inicial indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Bom, nós já falamos sobre isso, aqui eu já me lembro um pouquinho mais. Nós falamos na aula de teoria geral do processo, quando dos elementos que identificam a ação, nós falamos da causa de pedir.
esse inciso terceiro, ele é a causa de pedir, né? Como o próprio nome já intui, causa de pedir é a causa que te leva a pedir. São os motivos que te levam a pedir. Então, o professor Fernando Gajardoni, ele define, por exemplo, de um modo muito claro. Causa de pedir é o porquê do processo. Excelência, eu quero indenização. Por quê? Porque aconteceu isso, isso, isso. Pronto, é causa de pedir. Excelência, eu quero alimentos. Meu filho, mas por quê, hein? Sempre que você explica o que te leva a pedir, está no nome. É a causa de pedir. Nós falamos na aula de TGP, como eu não tenho também absoluta certeza, eu vou até fazer aqui de um modo mais resumido. Nós temos bastante coisa para ver. Mas a causa de pedir, ela se divide em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Deixa eu me entender aqui, acho que agora está indo mais rápido. Agora está compartilhando tela, não tá? Acho que sim. E aí é o seguinte, o que se fala com causa de pedir próxima e remota é o seguinte, meus amigos. Ó, temos uma sucessão aqui. Ó, agora foi. Temos uma sucessão no tempo, tá? Aqui nós temos o oferecimento. É que eu estou um pouco inclinado. Deixa eu ver se eu consigo. Vai sair tudo meio torto demais aí. Deixa eu ver se assim fica melhor. Certamente fica. Ó, aqui nós estamos falando da petição inicial, ok? Nós teríamos uma causa de pedir aqui e uma causa de pedir aqui. Dentre essas, qual é a próxima, qual é a remota? Naturalmente você vai perceber que essa aqui é a causa de pedir próxima, porque está mais próxima da petição inicial. E esta aqui é a causa de pedir remota, que é a que está mais distante em relação à petição inicial. Então a primeira consideração é que essa classificação de causa de pedir como próxima e como remota, ela se dá justamente do ponto de vista de proximidade da petição inicial. Por que o controle é remoto que liga a televisão? Porque você consegue determinar as funcionalidades à distância. O remoto remete à distância. Então vamos lá. Causa de pedir próxima é a que está mais perto da petição inicial, mais próxima. Causa de pedir remota é a que está mais distante. Ok. E o que é, do ponto de vista da técnica processual? Qual é a qualificação da causa de pedir próxima e da causa de pedir remota? Vejam, a causa de pedir remota é o fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Causa de pedir remota é o fato constitutivo do direito alegado pelo autor. Isto terá repercussão do ponto de vista, por exemplo, do ônus probatório. Artigo 383, inciso 1º do CPC. Os senhores encontrarão lá. Incumbe ao autor produzir prova do... Aqui, incumbe ao autor produzir prova, 383, o ônus da prova em relação ao fato constitutivo do seu direito. Naturalmente, é assim e tem que ser realmente assim. Por quê? Porque a prova incide sobre os fatos. Que a prova incide sobre o fato, os senhores encontram lá no artigo 369. A finalidade da prova é demonstrar a veracidade do fato alegado. E eu já falei com vocês também, em outras oportunidades, que a cognição ela é a junção da alegação, então alegações mais provas. E aí, quando chegar na teoria geral das provas, próximo sábado provavelmente, nós veremos que as provas incidem sobre as alegações.
E aqui nós já fizemos um escorço sobre a prova. Ó. 383 trata do ônus da prova. Quem tem que produzir prova? O inciso primeiro vai dizer que incumbe ao autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Fato constitutivo do direito é a causa de pedir remota. Causa de pedir remota. E por que incumbe ao autor produzir prova da causa de pedir remota? Do fato que constitui seu direito. Porque foi ele que alegou. Né? Quem alega tem que provar. E a causa de pedir próxima, ela é, do ponto da qualificação processual, causa de pedir próxima é fato constitutivo, não. É o interesse de agir. Eu li ali fato constitutivo e me atrapalhou. Agora a câmera está na minha frente. Mas interesse de agir. Então, a causa de pedir próximo, o que está mais próximo, é o interesse de agir. O que justifica, portanto, é o surgimento da pretensão de ir a juízo. Vou trazer aqui numa outra visão. Deixa eu só ver lá que acho que alguém chegou. Deixa eu ver se teve um barulho aqui. Acho que não. Deixa eu ver. A Vanessa gostaria de tirar uma dúvida sobre citação e intimação de um caso concreto. Podemos falar sobre isso, mas como citação e intimação de outro período, eu acho que até é melhor a gente se falar pelo WhatsApp. Volta a tela que eu queria dar um print. Vou voltar lá, Rita, pode deixar. Já vejo com você, Vanessa, a melhor forma da gente trazer isso aí, tá? Olha aqui, para quem pediu, Rita, é isso aí, ó. Causa de pedir próxima e remota, elas são próximas ou remotas de acordo com a proximidade em relação à petição inicial. A causa de pedir próxima é o que acontece mais próximo do oferecimento da petição inicial. É o interesse de agir, é quando surge a pretensão. E a causa de pedir remota é quando foi constituído o fato. Um exemplo clássico disso não é naturalmente a única hipótese, mas a que fica mais fácil de vocês visualizarem, ao meu ver, é essa situação aqui, ó. Em janeiro de 2015, nós tivemos a consumação de um empréstimo. E aí foi pactuado que seria restituída a quantia em abril. Que 2015 aqui? Vai ficar muito longe. Vou apagar aqui esse 2015 que eu pensei uma coisa, eu falei outra. 2019. Poderia ser 2015, né? Não tem problema nenhum. Só questão de ver ali a questão prescricional. Janeiro de 2019, para não ter discussão de prescrição. E foi pactuado que em janeiro de 2020 haveria o pagamento. E aí, nós tivemos agora, em junho de 2020, o oferecimento da petição inicial. Veja, a causa de pedir incide sobre os fatos. Falamos isso e vamos recordar já já. Quais são os fatos que nós temos aqui? O fato da transferência do dinheiro, empréstimo, e o fato de não ter havido pagamento. Porque o que justifica você ir a juízo? É porque o pagamento não foi bem feito, né? Porque se ocorreu o pagamento de toda a obrigação, o pagamento extingue a obrigação. Então é a ausência de pagamento, né, o inadimplemento, que faz surgir a pretensão de ir a juízo, que faz surgir o interesse de agir. Então, ó, causa de pedir remota, fato constitutivo do direito, janeiro de 2019.
causa de pedir próxima, interesse de agir, surge a pretensão. E aí nós temos o oferecimento da petição inicial. Você tem que narrar isso na petição inicial. Ok? É isso. Simples assim que nós temos o... Pronto, voltei. Que nós temos a estruturação da causa de pedir. E aí a causa de pedir, ela incide sobre fatos, né? Nós temos inclusive a teoria da substanciação, não é? Teoria da substanciação, não sei se os senhores vão se lembrar, a que prega, que defende que no sistema brasileiro, o sistema processual pátrio que nós temos, o que o juiz leva em consideração é a essência dos fatos e não a sua qualificação jurídica. Isso no civil law vem desde sempre dessa forma aqui, ó. Iura, a Patrícia falou, Iuria novit curia e da mihi facto dabo tibi ius. Desde sempre foi assim, da mihi facto dabo tibi ius. O que significa isso? Iuria novit curia, a corte conhece o direito. Da mihi facto dabo tibi ius, me deu os fatos que eu te dou o direito. O juízo, ele não pode ter conhecimento privado dos fatos da causa. O conhecimento privado dos fatos da causa torna o juiz impedido. O juiz tem que tomar conhecimento dos fatos da causa por meio de uma reconstrução em contraditório pelas partes. O juiz só pode tomar conhecimento dos fatos no processo. Ele não pode ter conhecimento privado dos fatos da causa. Se o juiz está numa esquina, está atravessando ali Antônio para entrar no fórum, ele vê uma colisão de um ônibus com um caminhão. Aquilo chama muita atenção dele, foi cenas horríveis. Depois cai o processo para ele julgar. Ele não pode julgar, porque ele tem conhecimento privado dos fatos da causa. Ele já está influenciado, ele já tem o seu ponto de vista pelo ângulo que ele estava. E isso pode induzir certamente no exercício da jurisdição. E o juiz é um terceiro imparcial. Um dos atributos da jurisdição, uma das qualificações da jurisdição é a sua imparcialidade. O juiz que tem conhecimento privado dos fatos da causa não pode julgar. Então, para que ele possa exercer jurisdição cognitiva, alegações e provas. Quem alega tem que provar. E ele não pode ter conhecimento de um fato da causa, de modo que as partes têm que produzir prova e, por meio da produção da prova, reconstruir os fatos na mente do juiz, para que o juiz possa exercer jurisdição. Na petição inicial, se a parte, por exemplo, naquele nosso exemplo que eu trouxe na tela ali para vocês, se na causa de pedir remota, o fato constitutivo do direito, o autor narra uma transferência de dinheiro, mas qualifica aquilo como doação, falei isso para os senhores na aula de teoria geral do processo. O juiz não está vinculado à qualificação jurídica da parte. Claro que é sempre bom você influenciar o convencimento do juiz, aliás, esse é um dos motivos pelo qual você recebe honorários do seu cliente. Mas o juiz não está vinculado às teses que as partes constroem. Senão, se assim fosse, ele teria até que julgar a causa empatada, né? Porque cada um vai qualificar de um jeito. O juiz não se vincula à qualificação jurídica dada pelas partes. Isso significa teoria da substanciação, tá? A outra teoria, que tem em alguns outros países do mundo, é a chamada teoria da individuação. Na teoria da individuação, o que nós temos é que o juiz julga o pedido de acordo com a qualificação jurídica que a parte deu para aqueles fatos. Não, na individuação, não é a essência dos fatos que prepondera, é a forma como o advogado, a forma como a parte, por meio do seu advogado, qualificou juridicamente a que o juiz vai julgar. Então facilita um pouco o trabalho do juiz
e traz um ônus muito maior aos advogados. No nosso modelo, que é o da substanciação, facilita, não podemos negar, facilita um pouco o trabalho do advogado, que mesmo que ele qualifique juridicamente de modo equivocado, o juiz vai julgar de acordo com o que entender ser o devido, tá? Então, essas são as principais informações sobre a causa de pedir e a sua relação com os fatos. O inciso 3º trata dos pedidos. Não, inciso 4º. O inciso 4º trata dos pedidos. A parte deve indicar o pedido com suas especificações. O pedido, ele é importante, ele é essencial, na verdade, quando a gente traz à tona o princípio da congruência, o princípio da correlação ou o princípio da distrição, dá no mesmo, são termos sinônimos, que traz uma vinculação do juiz, do exercício da jurisdição, àquilo que foi pedido pela parte. Vamos ver, são 3 elementos que identificam a demanda: partes, causa de pedir e pedido. Mas tudo gira em torno do pedido, né? Lembrem-se disso. Partes. Uma que pede, a outra contra a qual se pede. Causa de pedir, o porquê do pedido. E o pedido em si. Vejam, o instituto que densifica e concretiza o direito mais abstrato, que é o de ação, chama-se demanda, né? São os elementos da demanda, são 3 elementos da demanda. Um dos elementos da demanda chama-se pedido, mas demanda é sinônimo de pedido. Então, de todo modo, tudo gira em torno do pedido, né? E aí nós temos lá os artigos 141 e 492 do CPC, que vão justamente estabelecer essa limitação, essa vinculação do juiz, quando do exercício da jurisdição, aquilo que foi pedido. Então, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa daquela que foi solicitada. O juiz não pode julgar a mais do que foi pedido, o juiz não pode julgar menos do que foi pedido. Então, por conta do pedido, nós temos os vícios, né? Então, pedido, princípio da congruência, como eu vinha dizendo para vocês. Congruência. Congruência, a correlação ou a distrição. E quando você fere o princípio da congruência, artigos 141 e 492, nós teremos os vícios da sentença. A sentença pode ter vários vícios, né? Mas relacionado a esse ponto que nós estamos falando, a sentença pode ser viciada por ser uma sentença extra petita, por ser uma sentença ultra petita e por ser uma sentença citra petita. O que é a sentença extra petita? Extra é fora. Extra petita é quando o juiz julga fora do que foi pedido. Podemos assim dizer, nada a ver. Não foi isso? Não tem nenhum ponto de contato com o que eu pedi. Então é o seguinte, a parte pede a entrega do carro, o juiz dá condenação em dinheiro. Extra petita. Foi fora do que eu pedi. Eu pedi carro, você não falou nada sobre carro. Eu não pedi dinheiro, você falou sobre dinheiro. Então você se manifestou, Vossa Excelência se manifestou sobre algo que não lhe foi pedido. Toda essa ideia de pedido, de congruência, de limite da jurisdição ao que é pedido, isso tem um fundamento teórico subjacente, que é a ideia de inércia da jurisdição. O Estado juiz é inerte. Artigo 2º do CPC. A parte retira a inércia pelo pedido. Veja como é que tudo gira em torno do pedido. Você pode virar para o juiz e falar assim, ninguém te perguntou nada sobre dinheiro. Você tem que falar se eu tenho ou não tenho direito à entrega do carro. Nós temos até a possibilidade de uma conversão,
mas em algumas situações, nesse exemplo, em que não se possa localizar o carro, por exemplo, se o carro estiver deteriorado. Mas é claro que isso faria parte da fundamentação. Não é o caso. O juiz julgou porque achou melhor, que seria melhor dar uma condenação em dinheiro. Não pode. Essa é a sentença extra petita. Tá? Ultra petita é quando o juiz julga no que foi pedido. Então a parte pediu a devolução do carro, o juiz devolve, o juiz condena o réu a devolver uma frota para o autor. Então, do ponto de vista do objeto, o juiz julgou certo. Foi pedido devolução de um carro. Ele julgou devolução de carro, mas não se limitou. Ele ultrapassou os limites. Então ele está certo com relação ao que foi pedido, mas ele excedeu na quantidade. Ultra petita é aquela que ultrapassa, é aquela que passa o limite quantitativo. Para ficar em outro exemplo, você vai ao juiz e pede a condenação em dinheiro. O juiz dá a condenação em dinheiro. Só que você pediu 100 mil, o juiz condenou 1,5 milhão. Ultra petita, porque ultrapassa os limites. A sentença citra petita tem que ter um pouco mais de cuidado, por quê? Porque ela não é o extremo oposto da ultra petita. Então, se a ultra petita é aquela que ultrapassa os limites, citra petita poderia ser entendido como aquela que fica aquém do pedido. É até isso. Só que você não pode interpretar esse ficar aquém do pedido como sendo, por exemplo, assim, a parte pediu 100 mil. O juiz julga aqueles 100 mil, mas diz que ela não tem direito aos 100 mil. Ela tem direito a 50 mil. Como o juiz ficou abaixo do que foi pedido, que isso seria uma sentença citra petita. Não é. Aqui o juiz agiu corretamente. Só que ele, na análise da prova, achou por bem que a parte não tem direito a tudo que ela pediu. É o que mais tem a sentença de parcial. Sim, Rita. 141.492. Tá? Essa questão da congruência, artigos 141 e artigo 492. Então a sentença citra petita, meus amigos, é aquela na qual o juiz julga menos pedidos do que foram formulados. Nesse exemplo que a parte pediu condenação em dinheiro, pediu 100 mil, se o juiz julgou aquele pedido, não tem vício de citra petita. Se o juiz julgou a condenação em dinheiro, não tem vício de extra petita. Se o juiz não ultrapassar os 100 mil, no nosso exemplo ele ficou lá em 50 mil, não tem vício nenhum. Você pode não concordar em relação ao resultado da sentença, você vai interpor recurso de apelação. Mas você não vai alegar que teve um vício. Você não vai alegar error in procedendo. Você vai alegar error in iudicando. Você não vai alegar erro no procedimento para anular. Você vai alegar erro no resultado, no julgamento, para poder reformar. É diferente. A sentença citra petita é aquela, imagine, você formulou pedido de dano material, dano moral e dano estético. O juiz julga procedente o seu pedido. Aí você lê e fala assim, ganhei tudo. Julgo procedente para condenar o réu a pagar ao autor 10 mil reais a título de dano material. Aí você fala assim, ué, mas e o dano moral? E o dano estético que eu pedi? É isto que é a sentença citra petita. É quando a sentença se omite em relação a um dos seus pedidos. Quando você faz uma acumulação de pedidos e algum deles não é julgado. Esse é o vício da sentença citra petita, tá ok? Bom, o pedido, ele também se divide, mas agora é pedido mediato e pedido imediato. O pedido imediato é aquilo que vem logo, e eu acho que eu já falei sobre isso, vai até ser um pouco mais rápido. Falei lá em teoria geral do processo. Pedido imediato é aquilo que vem instantaneamente, é aquilo que vem mais rápido, mais rapidamente. É aquilo que você vê de pronto, aquilo que você recebe de pronto. Então, ao exercer jurisdição, o juiz vai logo te dar esse pedido imediato. Por quê? Porque o pedido imediato, e a gente acaba não se dando conta que a gente pede isso em juízo, a gente não coloca isso expressamente na sentença, na petição inicial, muitas vezes. Pedido imediato é o exercício da jurisdição. Quando o juiz julga, o juiz está sempre te respondendo a um pedido que você formulou. Então, o pedido imediato é a tutela jurisdicional.
E dentro da tutela jurisdicional ele vai proteger ou vai se manifestar juridicamente sobre o bem da vida que você pediu proteção. Então, se ele julga procedente o seu pedido para te entregar o carro, ele está protegendo o bem da vida carro, patrimônio que você solicitou, né? Então, pedido imediato é a tutela jurisdicional, pedido imediato é o que vem dentro. E o que vem dentro da tutela jurisdicional é a resposta à proteção ao bem da vida que você solicitou. A Vanessa pergunta, a antecipação da tutela também é um pedido imediato? É um tipo, a tutela de urgência, né? É um tipo de pedido imediato. Você pede, pedido imediato é sempre a tutela jurisdicional. Nesse caso, é uma tutela jurisdicional provisória. Seja tutela jurisdicional provisória ou definitiva, você está pedindo para que o juiz exerça tutela jurisdicional. Pedido imediato. E aí, o que você pediu pela tutela antecipada? Retirada do nome de cadastro inadimplente, dinheiro, alguma providência qualquer, a guarda. Sempre o que você pede do conteúdo substancial, né? Aquilo que dialoga com o direito material, vamos dizer, o pedido imediato. Imediato é o que você vê, que você recebe em primeiro lugar. E você sempre recebe uma sentença, uma decisão interlocutória, que seja. E dentro dela, quando você vai ler, que tem o que você conseguiu, o resultado da tutela jurisdicional é o pedido imediato. Ok? O pedido deve ser, nesses minutinhos que eu tenho ainda antes do intervalo desse primeiro horário, o pedido deve ser certo e determinado. Falando sobre isso. Pedido certo, artigo 322. Pedido certo, meus amigos, significa que o pedido tem que ser expresso. Então, se você vai vincular o juiz ao exercer jurisdição, o juiz tem que saber até onde ele pode ir, portanto. Então, se você pediu R$1.000, o juiz vai julgar com base em R$1.000. Você tem que pedir expressamente. Isso é ser pedido certo. A parte não pode virar, resumidamente, a parte não pode virar para o juiz e falar assim, olha, aconteceu tal coisa, excelência, eu não gostei, vê o que dá para fazer aí. Não tem isso de ver o que dá para fazer aí, né? Você tem que me delimitar exatamente o que você quer, ok? Nós temos algumas exceções ao pedido certo, que são os pedidos implícitos, né? Que estão lá nos parágrafos do artigo 322. Dê uma olhadinha lá, até porque eu acho que nós já falamos sobre isso, e pelo tempo que nós temos, antes do primeiro intervalo, eu quero terminar a petição inicial. Então, condenação em honorários advocatícios, condenação em custas, correção monetária, isso já está implicitamente. Se você formulou o pedido expressamente sobre isso, é pedido certo, pedido expresso. Se você não formulou, aquilo considera-se como implicitamente formulado, porque a própria lei vincula o juiz a julgar. Então, o pedido implícito é aquilo que a lei tem o 322 parágrafos, tem o 323 caput, que trata das prestações sucessivas. Então, quando você vai ao juiz e pede a condenação aos aluguéis, aos alimentos que não foram pagos, naturalmente, os que se vencerem no curso do processo estão incluídos no seu pedido. Então, o pedido implícito é aquilo que a lei determina que o juiz julgue, tenha você pedido ou não. Ok? 322 parágrafos, 323. Além de ser certo, o pedido tem que ser determinado. Pedido determinado, meus amigos, é o pedido especificado. Do ponto de vista técnico, processual, é o que se chama de pedido líquido. Então você vai a juízo e pede dinheiro, tá? Pedido expresso, certo? Mas quanto? Sempre que se admite variação no bem da vida que você quer proteção, do ponto de vista da quantidade, o senhor sabe que os bens se dividem quanto a espécie, qualidade e quantidade, né? Então, sempre que há uma variação quanto à qualidade e à quantidade, você tem que especificar isso para que o juiz possa exercer jurisdição. Tá? A exceção ao pedido determinado é o pedido genérico. Nas hipóteses lá do parágrafo do artigo 324, quando não é possível, desde logo, ao autor apresentar a extensão do dano, por exemplo, o cara foi atropelado, está na CTI, está no UTI. Pode um representante dele ir a juízo?
Pode, mas não consegue ainda. Tem um laudo médico. Imagina que tem um laudo médico dizendo: está indefinido a extensão do dano. Não sei se vai ter que fazer tratamento, não sei quanto tempo vai ficar no hospital, não sei. Mas você tem provas irrefutáveis. Tem um vídeo bem do condomínio em frente onde se deu o acidente, que mostra claramente que estava fechado o sinal, que veio um carro na contramão a 300 por hora, atropelou o cara. A vítima ainda olhou para o lado, mas não podia imaginar que vinha alguém na contramão. Enfim, um caso que fique claro para o juiz. Será que o juiz vai poder julgar, inclusive condenando o réu a pagar ao autor já, mas não sabe o valor? Pode. Isso é uma hipótese excepcional, tá? Pode tanto o autor formular pedido genérico, quanto nesse caso poderá o juiz proferir uma sentença ilíquida, que também está lá no artigo 492. Nesses casos de sentença ilíquida, o que nós temos é uma meia sentença, né? É uma sentença que fixa a responsabilidade do réu. Mas aí é para pagar quanto? Não sei. É para pagar um valor que nós veremos quando tiver esses elementos. E aí esse valor que nós veremos quando tiver os elementos vai gerar uma nova sentença, que vai trazer o quantum debeatur, né? O valor devido, tá? Bom, então, isso é o pedido. Para encerrar nesses 5 minutos que eu tenho, é o seguinte: falta falar do inciso 5º, que é o valor da causa. O que nós temos para falar sobre o valor da causa? Temos muita coisa para falar não, meus amigos, tá? A causa tem que ter um valor, isso é importante para fins, na imensa maioria dos casos, no conhecimento padronizado, vamos assim dizer, para a determinação das custas a serem pagas. Ok, isso é verdade, mas saibam os senhores que o valor da causa ele é importante para vários aspectos processuais, como incidência de multas, a multa para a parte que não saiba brincar, né, de ser parte, que adotem condutas atentatórias à dignidade da justiça, seja um litigante de má-fé, incidem sobre o valor da causa. Então, quanto menor o valor da causa que o autor colocar, é menos multa que ele vai ter que pagar se ele não quiser ser um bom autor, é menos custas que ele vai ter que pagar, ok. Mas, em compensação, a fixação de honorários sucumbenciais, em alguns casos, quando não há um conteúdo pecuniário na sentença, é em cima do valor da causa também. Então vejam, o valor da causa incide, repercute nas custas que tem que ser pago na taxa judiciária, na imposição de multas e na fixação de honorários advocatícios em alguns casos. Então, o valor da causa, ele vai ser algo que vai ser importante, inclusive, para contestação, né? Porque se o autor colocou o valor da causa lá embaixo, o réu pode denunciar ele, né? Denunciar não no sentido técnico processual, mas pode caguetar ele para o juiz. Falar, excelência, não é esse pouquinho não, é muito mais. Ele pediu 1 milhão de dano material, sem noção, então ele tem que recolher custos em cima de 1 milhão. Ok? Isso pode ser um fator, claro. Se o autor não tiver JG, pode inibir. Todo mundo quer demandar em juízo sem pagar nada, né? Óbvio. E se pagar, pagando menos, o menor valor possível. O réu pode impombar com isso. Valor da causa que está lá nos artigos 291 a 293. O 291 diz que toda causa tem que ter valor, mesmo que não tenha conteúdo patrimonial aferível. O 293 diz que o réu pode, na contestação, impugnar o valor. E o 292 é uma tabela, que tem lá a forma como se calcula o valor da causa. Não há maiores considerações para se fazer aqui, não. No inciso 6º, nós temos uma imposição que não faz muito sentido, que é que o autor indique as provas que ele pretende produzir. E aí não faz sentido por quê? Vou tentar trazer aqui de novo a tela. Ó, o que nós temos é o seguinte. Acabamos de ver aqui em cima que a cognição ela é a junção das alegações e das provas, que as provas incidem sobre as alegações. Acontece que tem um artigo, o artigo 374 do CPC, que vai dizer que não se produzem provas,
se o fato for incontroverso ou se o fato for beneficiado por uma presunção de veracidade. Esse vale a pena trazer. É aquilo. Então, para aproveitar aqui a tela, eu já trago o 374 para vocês aí. O sistema, o procedimento comum, ele é... Nossa, ficou horrível, ficou inclusive bem torto também. Ele é dividido basicamente dessa forma aqui assim, ó. Nós temos uma primeira parte, podemos dizer que começa com a petição inicial e vai até a decisão do artigo 357 que nós veremos. Nesse meio tempo aqui tem contestação, nesse meio tempo aqui tem réplica. E nesse momento aqui, portanto, é o momento propício para que as partes inundem o juízo com as suas alegações. E aí, desse artigo 357 em diante, o que nós teremos é justamente a produção de provas. São as instruções, é a instrução probatória. Veja, essa decisão é chamada de decisão de organização do processo. E ao analisarmos o artigo 357, nós veremos que o seu inciso 2º delimita os fatos sobre os quais vai incidir a atividade probatória e as provas que vão produzir. O inciso 3º vai delimitar o ônus probatório, quem é que tem que produzir prova. O inciso 4º vai dizer a designação da AIJ. Então, a decisão de organização do processo é a organização da atividade probatória. Então, nós temos uma fase do processo em que muito claramente é dedicada para que as partes apresentem suas alegações e uma outra parte do processo onde as partes devem produzir as suas provas. E ao final, quando o juiz exerce jurisdição, aqui quando o juiz julga por sentença, ele vai exercer atividade cognitiva, e cognição é a junção de alegações. A câmera está bem na frente aqui. Ai, que luta. Cognição. Acho que foi. Cognição, tutela cognitiva. Tutela cognitiva que é prestada com base nas alegações e nas provas que se pretende produzir. Agora é o seguinte, o que isso tem a ver com o inciso... Nós estamos aqui, né? 319, inciso 6º. Como é que o autor vai indicar as provas que ele pretende produzir se tem tanta coisa para acontecer nesse processo ainda? E aí, o mais importante disso tudo, como é que o autor vai indicar as provas que ele pretende produzir se ele não sabe o que o réu na contestação vai controverter? Então, lá no artigo 374, e eu vou trazer agora, vou voltar aqui. Espera aí. Acho que agora voltei. Vou pegar lá o artigo 374. Senhores verão, não dependem de prova olha aí, não dependem de provas os fatos notórios, os fatos afirmados por uma parte, o autor afirmou, e confessados pela parte contrária. Como é que na petição inicial o autor sabe que fatos que o réu vai confessar, se o réu vai confessar ou não? Inciso 3º, admitidos no processo como incontroverso. O que é incontroverso? É o não controvertido. Então, o que o réu não controverter não precisa de prova. Eu falei, ele não falou nada, a lei determina a presunção. Artigo 341, inciso 4º, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Veja, artigo 341, artigo 344. Quando o réu não controverte, quando o réu é revel, por exemplo, não tem uma presunção de veracidade, como é que o autor na petição inicial vai saber o que o réu vai controverter ou não?
Não tem como. Então esse inciso 6º, ele é interpretado da seguinte forma. Olha, você traz as provas que você já tiver. Prova documental, por exemplo, o código determina que a parte tem que juntar no primeiro momento. E aí ele não vai indicar a prova que ele pretende produzir. Nesse caso, ele já vai produzir. Ele já vai juntar com a petição inicial os documentos que ele tem. Como tem essa estrutura, portanto, do procedimento, como eu mostrei para vocês, como é que muitas das vezes as partes costumam colocar nas petições? Que pretende produzir qualquer prova em direito admissível. Porque, tecnicamente, não é o momento de se falar de prova. É o momento de apresentar alegações e juntar as provas que você já tem. Tanto que lá na frente, o juiz despacha e chama as partes indagando. Tá, vocês já falaram na petição inicial que quer produzir todas as provas. O réu na contestação falou que quer produzir todas as provas. Então, bom, agora que nós já vimos o que um falou, o que o outro falou, quais provas vocês vão produzir? É perto lá do 357, naquela tela que eu mostrei para vocês. Antes da decisão do 357, o juiz despacha e pergunta às partes as provas que querem produzir. E aí depois ele vem com aquela decisão organizando o processo. É por isso que na prática tem essa questão aí dessa solicitação genérica de produção de provas. Tá? E aí, por fim, no 319, nós temos o inciso 7º. O inciso 7º que nós veremos, na verdade, falaremos melhor sobre ele na aula depois do intervalo, que trata, vamos ver, ou depois do almoço, sobre a audiência de conciliação e mediação. O autor vai indicar se ele tem ou não tem interesse. É uma novidade do Código de 2015. O Código de 2015 tirou dos requisitos da petição inicial a solicitação de citação. Porque a lei, a doutrina já dizia, a lei já entendeu, citação é um pressuposto processual de validade. O juiz tem que citar o réu, não tem como fugir por causa do contraditório. Então, tendo o autor pedido ou não, o juiz tem que seguir a lei. Artigo 238, artigo 239. Não faz sentido você exigir isso do autor. Isso já decorre do impulso oficial. E foi o que o legislador de 2015 fez. Tirou. No Código de 73 tinha lá um inciso que tinha que indicar, tinha que pedir a citação do réu. Agora você não tem mais que pedir a citação do réu. Saiu entrou um. Entrou essa opção do autor pela realização da audiência de conciliação e mediação. Por quê? Porque a audiência de conciliação e mediação foi introduzida no sistema, no procedimento, e nós falaremos sobre essa audiência ou no próximo, ou na próxima aula, logo depois desse intervalo, ou depois do almoço, tá? E aí nós vamos voltar a esse inciso 7º. Mas já posso adiantar para vocês o seguinte: nós temos aqui, e aí a conclusão dessa primeira aula, não estou esquecendo do que a Vanessa pediu para falar sobre citação, já vou dar a palavra. Nós temos aqui requisitos da petição inicial. Se a petição inicial não seguir esses requisitos, a consequência, como nós veremos isso sim na próxima aula, depois desse intervalo, é o indeferimento da petição inicial. O juiz vai determinar que se emende para corrigir o vício, não sendo corrigido o vício, extinção do processo. Artigo 485, inciso 1º, e 330 do CPC, indeferimento da petição inicial. Agora, desses incisos do artigo 319, nem tudo tem um sentido de levar ao indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial, ele é aferível pelos elementos da demanda, né? Então, pelas partes, valor da causa, partes, causa de pedir e pedido. Valor da causa é algo que o réu vai trazer, se o réu não trouxer, depois preclui. O próprio artigo 293 trata disso. Prova, não é o momento para se tratar sobre prova. E a audiência de conciliação e mediação. Se o autor não colocar nada sobre a audiência de conciliação e mediação, esse inciso 7º, isso não acarreta o indeferimento da petição inicial. Então, nem tudo que está no 319 acarreta o indeferimento da petição inicial, como nós veremos na próxima aula. O pessoal que está colocando a presença ali, para tranquilizar vocês, o que a Lúcia falou é para fazer a chamada, fazer o controle de presença só antes do almoço e antes de liberar da aula final. Então não vou nem fazer nenhuma aferição agora de presença nesse primeiro tempo, não. O que eu pressuponho que vai presença para todo mundo.
A Lúcia pediu para eu fazer chamada antes do almoço e antes do término da aula. Como eu disse para vocês no início, não sei se entrou alguém depois, acho que sim, a nossa aula de hoje vai até 3h30, 15h30, porque nós tivemos nesse módulo aulas anteriores, foi o que a Lúcia pediu para avisar. Então eu vou fazer chamada perto de meio-dia e vou fazer chamada 15h30, tá bom? Não sei como é que funciona esse lance. Alguém colocou ali 2 pessoas. Aí eu não sei como é que eu vou ver com a Lúcia como é que faz esse tipo de presença. Eu, para ser bem franco, não tô nem aí para presença, tá? Eu faço do jeito que a instituição que está me pagando determinar. É que recebemos um e-mail falando que era para escrever os nomes quando estivesse gravando. Não, beleza, Vanessa. Pode mandar para... Não me atrapalha em nada. Quem quiser botar ali por precaução, pode botar no chat à vontade aí, o maior número de informações possíveis, tá? Eu não sei bem como é que funciona isso também não.